Totalks de hoje é com uma mulher muito legal, querida, inteligente, rápida, ativa. É a Diana Lienert. Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome da Lienert, mas é mais fácil do que o Rachevski, né? É, exatamente. Muito mais fácil que o teu. Tudo bem, Tudo bem, bem-vinda, Diana. Nós vamos falar aqui sobre varejo, marketing, eventos e sobre o Rafa também, né? Que não pode estar fora dessa pauta maravilhosa. Bem-vinda, Diana. Ai, muito obrigada. Bom, Rafa, para quem não sabe, gente, é meu filho que tá na barriga ainda. Então, a Silvinha já trouxe a novidade aí. Boa, aqui tudo é assim, tudo é novidade, tudo é furo, tudo funciona. Muito bom. Então tá bem. Diana, que legal, tu é marketing há bastante tempo, né, e tu Sim. veio do meio da saúde e caiu no varejo, assim, rapidamente. De Conta um pouquinho paraquedas. para nós sobre isso. Então, na realidade, toda a minha formação, tudo que eu trabalhei, estudei, eu tive todo um background, na realidade, enquanto faculdade na área política. Depois eu migrei para a área da saúde, mas sempre focando muito na área política também, então era vamos lá fazer um PL, vamos para o Senado, vamos para o Congresso para tentar agilizar alguma coisa da área da saúde e depois, no fim, acabei aceitando um desafio no Cindy Lojas Porto Alegre, estou como head de marketing e o varejo é muito dinâmico, ele muda a cada segundo, assim como o consumo tem mudado, como o comportamento do consumidor. E estamos aí nos reinventando a cada dia nesses desafios. Que legal. Tu tá há quanto tempo no Cindy Lojas, Diana? 3 anos já. Puxa, passa Passa tempo, né? rápido, Passa aham. rápido. Passa. Eu lembro que a gente se conheceu, assim, tu estava recém começando, eu já tive uma passagem pelo Cindy Lojas e a gente, né, vou em todas as palestras, enfim, e aí a gente teve uma afinidade muito legal nesse sentido, né. Exatamente. E a tua agilidade, ela é muito a cara do varejo, né, essa coisa da espontaneidade também e do entusiasmo, o varejo precisa disso. É, o varejo, como ele é muito dinâmico, se a gente não acompanha, a gente acaba perdendo, né, então a gente precisa estar sempre entendendo, né, como o próprio Rafa, um parceiro nosso, diz: "Ah, a inteligência artificial veio para ajudar", ok, e o que que o varejo já está fazendo com isso? Como é que a gente vai incluir isso não só no grande, que o grande sabe como utilizar, mas no pequeno lojista? Como que vai estar no dia a dia? Como que as pessoas que trabalham nessas lojas vão se adaptar? Então, esses são exemplos do dinamismo que o varejo tem, além das datas comemorativas que a gente tem que estar sempre trabalhando, né, e por aí vai. Sem dúvida. E vocês têm um perfil muito parecido, se for fazer uma analogia, com a relação do shopping, né. Aqui no caso, a gente traz muito para essa relação nossa do Total, porque o nosso cliente número um são os lojistas, Uhum. assim como vocês, né. E como a gente tem vários lojistas e cada um tem uma forma diferente, um mix diferente, uma gestão totalmente, né, adequada à sua história, vocês também têm isso. Então a gente sabe que não é uma receita ou a mesma receita para todos eles. Tu tem que fazer um a um, quase que individualizado, quase não, é bem individualizado. E faz uma campanha do shopping para todos. E vocês a mesma coisa, fazem uma campanha do Cindy Lojas para todos os lojistas que são associados à entidade. Tu acha isso difícil? Isso é fácil? É desafiador? Ou é Isso tudo isso? É tudo isso na realidade, o varejo, quando a gente fala em varejo, né, geralmente a gente pensa ali num segmento, moda, mas o varejo vai de ferragem, a moda, a pet shop, então todos esses, segmentos são representados pelo Cindy Lojas. Então, assim como tu disse, né, Silvinha, tu tem que fazer uma campanha que tu vai abranger todo mundo. A gente também tem que fazer uma campanha que vai abranger, você só tem uma vantagem que a gente não tem, vocês estão em um lugar só, o Cindy Lojas está na cidade inteira. Então eu acho que esse é um desafio, muito constante no nosso trabalho, e mostrar relevância para todos esses segmentos, né, então a gente realmente trabalha muito como a gente pede para eles trabalharem o seu consumidor. Quando a gente fala de consumo, a gente diz: "Ai, tu tem que personalizar, a personalização é o que está em alta, é como as gerações Z e alfa gostam de ser tratados". Então, quando a gente fala isso para os nossos lojistas, a gente também precisa fazer isso com eles. É como eu vou fazer a pet shop se sentir do mesmo jeito que a loja de moda, né, e a ferragem.
e a loja de calçados, e por aí vai. Então é super bacana isso, criar essas campanhas, trazer esse trabalho, eu acho que é super importante pra gente, assim, até pra gente estar se reinventando enquanto negócio. Sem dúvida. E uma coisa que é super interessante, assim, é saber ouvir, né, o cliente, os nossos clientes. Saber ouvir os lojistas, o que que eles pensam, como é que eles estão se adequando a esse novo, essas novas as adequações, vai, do comportamento do consumidor, né, é isso que tu fala, assim. E o Cindy Lojas escuta muito esse lojista e também faz muita pesquisa, né. Sim. Quais são as últimas, assim, e a coisa mais importante que tu pode trazer para nós, em termos de pesquisa de mercado, assim, de comportamento? Bom, a gente acabou de fazer do adiantamento do 13º salário, né. Então, isso é comportamento, a gente muitas vezes não liga as coisas uma nas outras, né, mas quando eu tô falando de 13º salário, eu tô falando de o que que esses aposentados, né, que receberam esse adiantamento vão fazer com esse dinheiro. Eles vão gastar onde? No varejo, vão gastar para pagar sua saúde, aonde vai ser gasto, empregado esse dinheiro, né, não gasto, um investimento. Então é tudo isso que a gente trabalha, e a gente acabou de fazer essa pesquisa, já está no mercado aí, todo mundo já está lançando, então são sempre essas tendências que a gente busca trazer, a gente sempre faz também de todas as datas comemorativas, a gente faz agora está saindo provavelmente essa semana de intenção de compra do Dia das Mães, que é qual o ticket médio que esses consumidores querem gastar, para quê? Para o lojista poder, ok, se o ticket médio é 200, eu vou pegar, eles estão me dizendo que eles vão gastar em 2 produtos de R$ 200, eu vou botar um produto de 150, um de 50 na vitrine da minha loja. Então assim, é saber usar esses dados a favor do lojista, né, é saber usar a informação para trazer esse consumidor para dentro da tua loja. O que que tu percebe, assim, da maior dificuldade do varejo hoje, né, em termos, assim, da previsibilidade, de como anda, até porque as pesquisas ajudam muito a ajustar o rumo Uhum. do negócio, né? Eu vou te dizer que o que mais tem chamado a atenção, assim, como uma dor do lojista, né, e provavelmente se tu fizer uma pesquisa aqui interna tu vai ver isso também, é a questão da retenção de talentos. O não só o consumidor mudou muito, mas quem trabalha em loja, o perfil de quem trabalha em loja também mudou. E tá tendo uma alta rotatividade, e isso não é positivo para o negócio, né, eles precisam trazer uma maneira de como reter esses talentos, e conseguir conquistar essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Então eu acho que a maior dor é essa, não tem solução mágica, a gente também não sabe, gente, a gente vai todo mundo junto atrás para ver É como que a verdade. gente vai fazer isso. É. Não, é bem isso, a gente percebe muito, né, isso não só nas lojas aqui do shopping, mas a gente Sim. mesmo como cliente também, Uhum. de ver essa rotatividade dentro das lojas e a falta muitas vezes, assim, do não do preparo, mas do que, os colaboradores pensam e querem fazer também, né. E isso que tu fala muito também da questão de gerações, a gente até tem enxergado e tem percebido muito uma nova forma de contratar e contratar as pessoas também com mais idade. Né, justamente pelo comprometimento, pelo vocabulário, por uma série de coisas. Vocês percebem isso? Muito, muito, isso é comportamento, né, quando a gente fala em comprador, a gente fala que, ok, a nova geração interfere na compra, porque ela vai e diz: "Não pai", ou "Não vó, olha aqui, aqui tu vai comprar mais barato, vou pedir pelo X, uma plataforma". Mas quando tu fala de trabalho, esse mesmo comportamento de: "Ah não", eles também têm. Então, gente, não é negativo, a gente tem que parar de: "Ah não, essa geração não deu certo", não é isso, eles têm valores diferentes, eles foram criados de uma maneira diferente, eles já foram imersos numa tecnologia que a gente não teve. O computador surgiu, a gente começou a usar, eu estava no colégio, por exemplo, no meu caso. Então, gente, eles já nascem com os dedinhos assim, é diferente, é como tu adaptar essa realidade, esse acesso à informação. Porque hoje em dia eu acho que o grande é acesso à informação. Só que essa informação está correta, não está, como que ela funciona, né. Não vamos entrar em fake news, nada disso, mas é aonde eu leio a informação. Então, a informação faz a diferença para como a pessoa age ou não. E todo mundo tem o Google, todo mundo tem o ChatGPT, todo mundo tem uma ferramenta que vai lá e vai consultar.
É como aplicar isso no teu negócio. A gente também, enquanto empreendedores, a gente também tem que se moldar a esse novo público que vai trabalhar para a gente. É como que eu vou me adaptar minha loja para que ele queira ficar comigo. Exatamente, quanto mais, interativa for a loja e quanto, com mais naturalidade tu conseguir trabalhar aquele teu cliente, muito melhor, né. E a percepção que se tem do cliente também. Então se fala muito, assim, para os, né, para os lojistas e para os colaboradores, assim, entende quem é o teu cliente, mas não é assim um entenda, hã profundamente, não precisa ter uma coisa mas na hora que ele chega, uma pergunta já vai te abrir horizontes, né, e tem formas de como fazer. Não é aquele passo a passo como tinha antigamente do ter bom dia, boa tarde ou boa noite, olá, posso te ajudar? Isso esquece, né, vai para essa coisa mais da interação com o cliente, porque ele vai te favorecer, ele vai te dar todo o ele é um chipzinho, vai, para tu poder, né, Exato. seguir o caminho e propiciar a tua venda, que é o teu grande negócio, né. Eu acho que é muito por aí, assim, entende quem é teu público. O teu público pode não ser a geração X, Z e alfa, né, eles estão falando geração alfa, uma Aham, que mistura de mistura. Z com a alfa, né. O teu público pode ser a geração prateada, e se for a geração prateada, tu já sabe como agir com essa geração. Mas tu vai ter que agir de um jeito diferente, porque tem lá uma geração Z e uma alfa que também está induzindo o comportamento de consumo dessa geração. Então, não pode simplesmente dizer: "Ah, não é quem eu atendo, então eu não vou dar bola". Na realidade, eles estão famílias, tudo é comportamento de consumo, é tu entender isso, né, é tu conseguir personalizar através disso. Tu vai ter os perfis, que nem a gente chama as personas, né, a gente chama no marketing, mas tu tem que entender que tu não vai ter uma persona, tu vai ter várias personas, e dentro dessas personas tem que aprender a trabalhar qual que é o diferencial, o que que eu vou fazer de hiperpersonalização para este público, e por aí tu vai. Até porque é isso que tu fala, né, tu na verdade, às vezes, tu não tem uma pessoa ali, tu tem obviamente, né, fisicamente, tem uma pessoa fazendo a compra, mas ela está comprando para quem? Exato, Ela foi influenciada por quem? E qual é o perfil dela também, né, porque hoje, tu tem pessoas mais velhas que têm uma cabeça super jovem, exato. né, e dependendo do momento que ela tá também então, vamos combinar que varejo é papo para louco, né. Gente, a gente Nós estamos pode aqui ficar falando, falando de até amanhã sobre esse assunto, né. e entrando nesse assunto de falando até amanhã, nós vamos ter aí 3 dias para falar muito sobre esse assunto, que aliás, teve aqui já o Rafa, queridaço, que é o curador da Feira Brasileira de Varejo, a FBV, né, Sim. que vai ser qual edição? 11ª edição, dia 21, 22 e 23 de maio de 2025 no Centro de Eventos da Fierix. É muito legal a feira, né, é uma coisa super fácil de produzir, né, tu tá super Nossa, tô tranquila. tranquila, gente, né, quase nascendo meu filho, a feira eu digo, eu vou ter 2 filhos esse ano, um em maio e um em junho, né, então Viu? e é assim que a gente vai. Mas a feira tá muito legal, tem toda essa curadoria do Rafa na parte de conteúdo, né. Então tu nem me perguntou, mas eu vou te falar, Silvinha, pra gente falar um pouco sobre a feira. Bora, vai. Então a gente vai ter 4 palcos, assim, falando em capacitação para o lojista, tá, gente? Bem, específico, assim, empreendedor, lojista, varejista, como vocês quiserem ser chamados, né. A gente s to todo pequeno se eu vendo um pano de prato, gente, eu já sou uma empreendedora. Não interessa o que eu vendo, como eu vendo, interessa, como eu me sinto, né. Então, e não só para empreendedor essa feira ela também é para um público consumidor, né, um público consumidor que preste um serviço para o varejo, alguém que trabalhe com inovação, porque a gente vai falar de tudo isso um pouco. Então, a gente tem 5 principais assuntos que varia de inteligência artificial a modelos de negócio, e para esses 5 principais assuntos nós temos 4 palcos, Silvinha. Nesses 4 palcos, eles são bem focados. Um se chama Pequenos Gigantes, que é como pequenas empresas pivotaram seus negócios usando a tecnologia a seu favor. Então, como que eu fiz do meu pequeno negócio melhorar, eu vender mais, eu aumentar o consumo da minha loja, falando em uso de tecnologia.
Porque todo mundo acha, não, eu sou pequeno lojista, eu não preciso de tecnologia. Não, todo mundo precisa, gente. Até mais, né, muitas vezes. Cada não Exato. tem mais nem menos, mas precisa muito. É que quem não usar a inteligência artificial daqui a alguns anos, não vai conseguir acompanhar a gente. A gente precisa ser realista. Ela não está substituindo o ser humano, ela não está substituindo emprego, não é isso. Ela está ajudando, ela é mais do que uma ferramenta, mas vamos falar assim, né? Ela é uma ferramenta de trabalho para esses negócios. Então, o pequeno lojista pode sim usar muito bem ela, usar a ferramenta, por exemplo, me ajuda a criar posts, não tem porque tu ficar lá horas criando. Claro, fale com o seu marketing, né, gente? A gente do marketing sabe que tem tudo uma estratégia. Mas então a gente vai ter um palco que fala sobre isso, Pequenos Gigantes, um outro palco que se chama Mão na Massa, que é aprender fazendo. Vai ter lá um monte de líderes de negócios e professores que vão ensinar fazendo. Ok, não sei usar o chat GPT, então vem aqui que a gente vai te ensinar, vai fazer. Boa. Não tem desculpa, gente, tem até isso, ó, para aprender na prática. Mão dada. E outros 2 palcos, que daí são palcos, vamos dizer, maiores, assim, cabe mais público e o conteúdo também, que é um sobre marketing e vendas, que a gente não consegue falar em negócio sem falar em vendas e sem falar em estratégias de marketing para atingir esse público que a gente quer conversar. E o outro que é o palco negócios, que é justamente esses big names que a gente quer trazer, para alavancar os negócios do Rio Grande do Sul e do estado que for que as pessoas venham nos visitar, essa é a ideia. É alavancar o varejo de uma maneira geral. Bárbaro. E é bem como tu falou, né, também, não é só para quem é lojista, só para quem trabalha com varejo, mas é muita gente de comunicação, né, marketing, é muito variado, né, a feira brasileira. E uma outra coisa que além das palestras, a parte de relacionamento ela é fundamental. Sim. Então, às vezes, tu não estar, assistindo a palestra, né, porque tem os intervalos inclusive, né, para isso, que são maravilhosos, porque é onde tu consegue interagir com as pessoas e fazer grandes negócios, ou pequenos, mas fazer negócios, né. Então, eu acho que é muito legal a feira brasileira, assim, ela vem crescendo cada vez mais, vocês trazem Nova York para Porto Alegre como a É, super de Nova simples, York assim, para Porto Alegre. pra Porto Alegre. Mas você sabe que esse ano a gente vai trazer mesmo, né, de Nova York para Porto Alegre. Então, Boa, o que que ó, todo ano a feira nasceu, gente, a Feira Brasileira do Varejo nasceu, de uma ideia, né, de um antigo presidente do Cindy Lojas, de trazer quem não podia a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, ter aqui em Porto Alegre. Isso, é uma entrega do Cindy Lojas para os seus associados, começou assim. A feira foi crescendo, tomando corpo, até que a gente entendeu no ano de 2023 que não adianta a gente também ficar falando só do varejo de Nova York, né? A gente tem que falar sobre o jeito brasileiro de fazer varejo. O brasileiro tem um jeito único de fazer varejo. É incrível a criatividade que o povo tem, é. o como a gente consegue vender. Então a gente trouxe isso para dentro da feira. E trazendo isso, a gente quer continuar trazendo o que a gente vê em Nova York, óbvio. E por isso que esse ano a gente vai trazer um big name, né, um grande nome, que é um dos palestrantes mais assistidos por brasileiros em Nova York, gente, que se chama Lee Peterson. Claro. Ele é da WD Partners, que é uma empresa de consultoria e de pesquisa de mercado. Então eles entendem como o consumidor tá interagindo e fazendo parte da loja, assim, de como que a loja pode melhorar. E eles, neste ano em Nova York, falaram muito sobre a loja física, do potencial da loja física. Então, este é o Lee Peterson, gente, ele vai estar aqui com a gente no dia 22, é o dia da palestra dele, é no meio da feira. Ele trouxe muito, que nem eu disse daí, sobre a loja física, e ele dá dicas de como tanto pode melhorar o teu negócio, através desse entendimento desse consumidor, para conseguir atrair mais público para tua loja. E, gente, é básico, mas é muito legal. Tu entender assim, tu vê, tá, eu tô errando isso. Ele vem e diz, tá, e por que tu não faz isso? Então, assim, eu não vou falar para não dar spoiler, mas ele é um cara muito legal, vai ter tradução simultânea para quem não entende inglês, tá tudo certo. E além disso, a gente tem outros big names, a gente tem o Luiz Pacete, a gente tem o Carvalhal, a gente tem a Juliana Morrone, a gente tem o Menzinho, não sei se vocês conhecem o Menzinho,
Ele é Homens. é o Fausto Silva. Gente, ele é um artista, esse cara. Ele imita aquele Faria Limers. Sim, Então, boas. ele faz Sim, isso. muito bom. Ele vai trazer muito também o como ele conseguiu alcançar tudo isso com o trabalho dele. Então ele também se mostra como empresário, né, não é só um papo de de piadas, vamos dizer assim. E nisso também a gente tem o Daniel Dias, gente, que é o maior medalhista paralímpico brasileiro. Então nós temos diversos speakers que trabalham todos esses conteúdos que a gente estava falando antes. Que legal. E o Carvalhal também é um cara muito legal, que ele fala muito sobre moda, né. Sim. Ele é bárbaro e o que eu tô achando, assim, pelos nomes, alguns que eu conheço, que já assisti, é bom porque eles vão simplificando aquela coisa que às vezes a gente pensa assim: "Puxa vida, como é difícil, como é complicado, eu não", né, e não, eles vão simplificando, é aquilo que tu diz: "Pô, tu não faz isso ainda? Mas eu vou te mostrar como é que tu pode fazer, velho". Exato. É simples, troca o "eu não sei" pelo coisa mais prática, objetiva e vamos fazer, né, E é varejo isso, né. se aprende dia a dia, né, a gente costuma dizer que shopping center, né, por exemplo, em varejo, é um ser vivo e mutante, né. Ele não é uma coisa muito linear, até porque a gente vive, principalmente no nosso país, né, que as coisas não são muito lineares, não, né, e a gente tem que estar muito preparado para isso. Por este motivo, é super importante estar sempre atualizado, sempre participando das ações e dos eventos e congressos que vocês propiciam, né. Exatamente. Não, e daí tu também trouxe, né, a questão do networking na feira, né. Então, além desse conteúdo todo, gente, a gente tem mais de 100 expositores que vão estar na feira, trazendo as soluções que eles têm para o varejo, trazendo os seus produtos. Então, ela é uma feira bem diversificada, né. Então a gente trabalha essa parte de inovação, mas também trabalha muito essa parte de humano, pessoas. Porque não adianta a gente falar só de tecnologia, né, muito se fala em summits hoje em dia, mas, não adianta ter essa tecnologia se tu também não consegue ter a mão de obra, que é o que a gente estava falando aqui no início do episódio, para Exatamente. trabalhar na loja, né. Então é sobre isso, é sobre juntar tudo isso e como criar um varejo melhor, aperfeiçoado daqui para frente. Ah, muito legal. Tô bem curiosa, louca para ir para participar, porque eu tenho um carinho muito especial pela Feira Brasileira, né, porque eu Já trabalhou já muito, trabalhei né, muito lá, participei da primeira Feira Brasileira do que Varejo, foi no Plaza São Rafael. e deu greve de ônibus, Sim, é. e foi um auê, e mesmo assim, claro, não foi o número que se desejava nem esperava por conta de uma greve, né, de Sim. ônibus que foi absurda, foram acho sei lá quantos dias, nem me lembro. Mas no centro, e manifestação e tal, mas foi, seguiu ali bonito, com bastante gente, o segundo ano foi melhor ainda e foi crescendo, assim, cada vez mais, né, então é um trabalho bem desafiador para vocês, né, É, a feira sempre passa por vários, né, pandemia, enchente, greve de ônibus, greve dos caminhoneiros também teve isso. já passamos por muitas, barreiras, mas sempre a gente consegue superar, que eu acho que isso que importa, né. E Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tá precisando superar também, né. Vai ser um ano da enchente, que começa agora, né, a gente ficou um bom tempo alagado aí no centro, todo mundo passou por algo. E é isso que a gente quer trazer também, essa parte de como a gente consegue se reconstruir mesmo, tendo sido muito afetado, tem toda essa parte, assim, né, não queremos ficar batendo na enchente, até porque a enchente já foi, como daqui para frente a gente pode melhorar e ser melhor com esses ensinamentos que a vida nos dá, né. É, exatamente, é pegar o que é um problema, não ficar vitimizando em cima dele, né, ou embaixo dele, porque Uhum. vítima sempre está embaixo de alguma coisa, né, nunca em cima. É verdade. E ver o que que tu pode extrair para fazer as coisas melhores, o que que tu cresce, né, dentro disso. E deu para ver, por exemplo, o Salt Summit foi muito legal e teve um público recorde, eu acho, deu não sei se foi recorde, mas tinha muita gente. Sim. Teve também esse ano, o Fórum da Liberdade, Hum, que esse sim foi recorde, era mais de 6.000 achei. pessoas, né, num evento também, foram 2, 3 dias de evento, 2 dias de evento, também cheio. Então as pessoas estão querendo muito isso, né, eu acho que é Sim. importante, é aprimorar, de novo, relacionamento é sempre, né, e eu acho que mostrar isso, assim, como a gente pode crescer e pode se mobilizar diante de adversidades, porque elas existem para nos impulsionar, né. Exatamente, eu acho que
todos de alguma maneira foram atingidos, né, se não foi diretamente, foi indiretamente algum familiar, alguma coisa, então é fazer disso para crescer, né. Tu tem aqui lojistas dentro do shopping que foram atingidos em outras lojas, né. Exato. Então eu acho que é isso, assim, é se reinventar dentro desse cenário, né. A Fiergues, que é onde vai acontecer, foi um local que foi totalmente atingido, ficou 3 meses embaixo d'água. Então, é a gente conseguir impulsionar a nossa economia, que é difícil, principalmente com cenários políticos, mundiais que têm acontecido, né, toda a declaração vinda China, Estados Unidos, interfere diretamente nos negócios do Brasil. Isso é importante, então, assim, né, a gente às vezes também fica só muito: "Ah, Brasil, Brasil", ok, mas gente, tem coisas que são tomadas, atitudes que são tomadas fora, que impactam diretamente no negócio, porque todos os negócios hoje não é só tudo feito no Brasil, né, a gente importa matéria-prima, a gente importa, hã, não só matéria-prima, às vezes muitas Sim. peças já prontas, e a gente exporta também, né, alimento, então tudo isso impacta, né. Eu acho que é isso, além de olhar para o nosso, olhar para todo, para fazer esse crescimento ser melhor e maior. Exatamente. Bom, e a feira também vem em maio, que já para, né, já é quase que um passo para o segundo semestre, que Sim, normalmente sim. é melhor, é mais, tem mais eventos, tem mais, né, essa questão toda do próprio varejo, né, de campanhas também, a Datas sua Natal, datas comemorativas, né, comemorativas, vem Natal, vem, já não quero chegar tão lá na frente, né, porque começa a dar o desespero, tá, já é Natal, e eu penso aqui já como marketing, meu Deus, a decoração, já começa a vir, né, a gente tem mães, calma, né. não, a gente Nós tem somos mães mães e Dia agora, dos agora tem Namorados. namorados, depois vem pais, e assim a gente vai seguindo e fazendo Pais, essas Dia das atividades. Crianças, Black, porque Dia Black tá dos avós, forte, né, Dia dos também é legal, que Avós. está bem crescendo bastante, É né, verdade. esse A gente vai fazer uma essa pesquisa super bacana no Dia dos Avós, gente, fiquem ótimo, atentos. ótimo, por favor, compartilhem com a gente. Aliás, podemos Compartilharei. fazer uma apresentação legal para os lojistas aqui no shopping, né. Podemos, com Não só para os certeza, nossos vamos lojistas, mas marcar, vocês podem trazer de vamos todos os marcar. outros, a gente é bem aberto para isso. É, o Sim de Lojas agora até, a gente como uma parte nova da entrega dessas pesquisas de, auxiliar o lojista a entender e a decifrar esses dados, vamos chamar assim, né, que a gente sabe que às vezes é difícil tu entender um dado quando vem de uma pesquisa. Então a gente vai fazer uma capacitação para os lojistas para o Dia das Mães, falando em vendas, mas utilizando o que está saindo na pesquisa de intenção de compra. Sim. Então a gente vai estar realizando esse treinamento agora, dia 24, no Cindy Lojas. Quem quiser, por favor, se inscreva, entre no site do Cindy Vou Lojas. dizer que o teu não tem problema, aqui a gente fala bem abertamente, sem Sim. nenhuma frescura. Mas esse programa, os podcasts são gravados, né, e o teu vai entrar Em maio, dia 14. Então, sim, mães já era, já então tu é. vai fazer tudo isso para Dia dos Namorados? Vou fazer a mesma coisa para Boa, todas as datas comemorativas. Então, boa. 6 datas, não todas, né, gente, que todas a gente não consegue, mas 6 datas. A gente vai fazer Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. São as 6 datas que a gente pretende fazer, essa análise e decupação dos dados da pesquisa junto com o treinamento de vendas para data. Legal. Coisa boa, Diana. Tá, e quer falar um pouquinho do Rafa? Vamos sair do varejo? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, Nem quando eu é que sei vem o falar do Rafa? Rafa. Quando vem o Rafa? É o primeiro bebê? É o primeiro filhote, e ele vem aí em junho, e é um desafio, né, porque eu nunca me imaginei longe do trabalho e agora ficarei 4 meses imersa num novo desafio que se chama maternidade, né. É, mas o varejo ensina, né, a ser mãe. Ensina, e é isso aí, eu acho que é curtir o momento também, uma fase Não. nova, né, e depois saber lidar com os 2 juntos, que é o que eu gosto também, Ah, né, é legal. muita agitação na vida. Sabe que, mãe, né, ter filhos transforma é maravilhoso, é muito legal, mas transforma, isso é importante a gente entender e saber que tem mudanças na vida, né, mas são sempre muito bem-vindas. Ai, bom. Tu vai gostar, tu vai adorar, do É, teu eu jeito. não sei gente, eu não sei, mas eu acho que eu vou. Sabe que é legal, assim, porque tu é descolada, tu Sim. é, né, uma pessoa super alegre, tu te solta nas coisas, então tu vai ser uma pra ti vai ser fácil. Assim Vai espero, tirar de assim letrinha, espero. aham, só que não. Assim É espero, vamos legal, lá. não, vai Vem muitos curtir. desafios pela frente, mas eu adoro um desafio, né, então é Claro, mais um, vamos lá. claro, que legal, coisa boa. Sim, de lojas que se
que te espere, né. É aí, vamos Há voltar 4 cheio de meses. energia. Mas já tá tudo organizado, gente. O Cindy Lojas vai ficar bem organizadinho aí pra Ah, para, né. pra essa Até parte. parece que não, né, até parece que não, imagina. Com certeza. Ah, coisa boa. Algum recado que tu acha legal deixar ou para a feira agora, né, do varejo, para FBV ou alguma coisa para o varejo de um modo geral, assim, que tu acha que a gente não falou aqui, que tu diz: "Puxa, isso tá quicando", assim. Ai, gente, eu Diana, né, assim como profissional de marketing, como pessoa física, o varejo, ele é muito dinâmico, que nem a gente já falou muitas vezes aqui, mas ele precisa se reinventar também. O varejo não pode continuar na mesma lojinha que os nossos avós tinham, os nossos pais tinham. Ele precisa, dar esse passo à frente, que é para entender esse novo momento do consumidor, entender essa nova entrega que o consumidor quer que a gente faça, né, e a gente sabe que é desafiador. Então vou trazer um exemplo. Hã, Quando a gente vai para a NRF, a gente vê muitas coisas, meu Deus, tipo, ó, o Walmart está fazendo isso, fulaninho de tal aquilo. É muita coisa, assim, que tu pensa: "Não, isso não é para mim". Mas tu não tem que pegar uma ideia maior, assim como vai ter na Feira Brasileira do Varejo, né, de um exemplo da Renner, por exemplo, e: "Ah, eu preciso fazer igual". Não, gente. A gente tem uma lojista que fez a imersão na NRF pelo Sebrae até, com os Orteia, e ela criou na loja dela, eu não vou falar o nome da loja para não cometer nenhuma gafe, porque eu não sei se eu me lembro, então, mas pesquisem, é uma loja de criança. Ela criou na loja dela um provador, onde ela botou uma Alexa, ela botou um monte de brinquedos, e era um atrito que ela tinha, os pais precisavam fazer compras, e não conseguiam para as crianças que irem embora. As crianças ficam brincando no provador, pedindo música: "Alexa, toca patati patatá, toca não sei o quê". Os pais estão fazendo compras, o ticket médio da loja aumentou, e é uma solução simples, eu tô falando de uma Alexa e pendurar umas coisinhas num provador, gente, eu não tô falando de aplicar uma inteligência É. artificial no CRM, não, eu tô falando de uma solução simples. Então muitas vezes, é olhar para dentro, é entender a dor que tu tá tendo no teu negócio e pensar, bolar com o teu time, com teus vendedores, com os teus sócios, até com a tua família, um jeito simples de tirar essa dor, esse atrito. Até com o teu próprio cliente, né, o cliente te traz a Te informação, traz. assim, ó, Ele te tá te dizendo: lambuja. "Eu não consigo comprar porque meus filhos não deixam". Ele tá te Claro. dizendo qual é o atrito dele. Então pensa isso, se ele estiver falando também do vendedor, pensa como tirar esse atrito, né. "Ah, o check-out da loja é muito demorado". "Pô, e como que eu posso melhorar esse check-out, né? Como que eu posso fazer um atendimento via Whats". Gente, são soluções simples que a gente consegue ter uma resposta se a gente estiver procurando, que muitas vezes a gente também não olha para o negócio, né, olha para o outro. "Ah, mas o cliente mudou". Sim, o cliente mudou. E aí? E E o eu? e o que que tu vai fazer pra É. isso? Até Exatamente. um bom nome de uma palestra, "O cliente mudou e eu". E eu? Estou igual. E eu? Perfeito, é isso. Então eu acho que tudo isso também, né, trazendo a feira, gente, a feira é pode parecer meio repetitivo, mas ela é muito importante nessas questões de tu entender o que teu cliente quer, de tu conseguir entender um pouco o mercado, porque a gente também não consegue se posicionar se tu não entende o mercado, né. O exemplo também da Cria Amigos, a Cria Amigos voltou de Nova York, mesma coisa desse outro exemplo que Uhum. eu dei, se reinventou, foi lá, criou, se reinventou não, foi lá e se criou, criou os bichinhos que tu consegue ver, eles viram que tinha essa necessidade, né, e agora eles fizeram um hotel. Então, tu entende que tu consegue ir melhorando o teu negócio e entregando para o teu negócio se tu tá atento ao que tá acontecendo no mercado, e é essa atenção, assim, que falta. É, e isso é fundamental, Diana, assim, que tu tá trazendo, e bem aquilo do nome da palestra, não precisa ser grande para transformar. Aliás, é muito mais fácil, leva menos tempo, dói menos para o pequeno transformar, porque ele é muito mais horizontalizado, né, ele é
muito mais É fácil. Ele muito tem mais menos fácil que uma grande pessoas empresa, do que uma exato, grande empresa, né. Então exatamente. essa história de poder, assim, olhar e interpretar a interpretação é o grande segredo do negócio, na Exato. verdade, né, E querer porque dar atenção para isso também, né, claro. Silvinha? Eu acho que, hã, é é bem isso, gente, a gente parar de vou usar uma palavra mais pesada, gente, de reclamar e olhar o que está acontecendo no mercado. Às vezes a gente tem isso, o ser humano, não é a gente, só o gente é todo mundo, a gente na nossa vida, todo mundo faz Tudo. isso. A gente reclama: "Ah, mas isso aqui não tá dando certo assim, não tá", ok, o que que eu vou fazer diferente para que dê certo? Tem que, né, essa inquietude do querer fazer e querer crescer e transformar é o que te faz realmente crescer. Exatamente. Nada você sendo bem repetitiva. Mas é isso, não tem muito mistério, quer dizer, é tão fácil", não, a gente sabe que não é tão fácil. Requer muitas vezes investimento, requer, mas precisa ter grandes investimentos quando se fala em experiência, né, não precisa ter uma Disneylândia dentro da tua loja, não é isso, não vai botar um carrossel, porque não cabe no espaço físico, não cabe na grana, mas olha o que, ela fez, né, essa lojista, botou uma Alexia. Quantas vezes a gente brinca em casa com uma Alexia? Aí é que tá, e daí a gente fala de soluções simples também, a gente adora falar, né, o varejo como um todo. A geração alfa só quer consumir coisas recicláveis ou second hand ou o que seja. Ok, o que que eu vou fazer na minha loja para isso? É muito caro comprar tecido reciclado. Concordo, gente, é caríssimo. Mas eu posso ter uma caixinha de doação das roupas da minha loja, aonde a gente vai fazer algo com isso e enviar para uma instituição? Como é que a gente pode fazer soluções simples que atraia, por exemplo, essa geração? Né, dando um exemplo bem específico, né, tu não precisa reinventar toda a tua maneira de fabricação, fazer com tecido reciclado, mas, reutilizado, né, não reciclado. É. Mas como que tu vai implementar algo que uma geração está te pedindo de uma maneira não onerosa e que tu consiga arcar? Porque logicamente tu tem que pensar na sustentabilidade do teu negócio. Ninguém tá falando para tu não pensar em lucro, para tu não pensar em só atender, senão não faz sentido, né. Então eu acho que é isso também, é soluções mais simples do que os Os vamos gran seguir os grandes, não, os grandes têm como investir em algo maior, mas é como tu pode pegar uma ideia desse grande e transformar para o teu negócio. tropicalizar, né, fazer Exato, do teu tamanho. É isso exatamente. aí. Copia, como é que Copia e cola, copia e cola. só que cola de um Mas jeitinho diferente. aí que tá, de novo a palavra interpretação, É, né, e entender, tu vai olhar um negócio, vai te inspirar naquele negócio e vai fazer as adequações que cabem para tua história, né, não tem milagre. não tem milagre, mas tem a Feira Brasileira do Que Varejo. tá aí para ajudar, 21, 22, 23 de maio. E, né, Silvinha, também para, né, clientes aqui do Shopping Total, os lojistas, Boa! a gente tem um cupom de desconto especial que vai estar com a Silvinha, ela passa para os Meu Deus, vai estar, lojistas, espero que tenha um monte de gente batendo na minha porta aqui viu? agora, quero ir na Feira Brasileira do Varejo. Com 50% de desconto, tá, gente? A gente vai dar para esses lojistas que querem viver tudo isso que a gente está falando aqui, que querem também, melhorar os seus negócios, as suas entregas para abrir mais lojas pela cidade. Bom, Diana, assim, ó, o desafio ficou, tá, porque não é só lojista que assiste o Totalks, né. Não, tem Então problema. quem assistir o Totalks e vier Fala falar, contigo, meu Deus. fala com a Não, manda Silvinha. mensagem, tá, manda mensagem, pode falar comigo, vai ser o maior prazer, principalmente se for alguém que Com a queira abrir Silvinha uma ou com o loja time aqui, aqui né, no do shopping, Shopping né. Total. Claro, não, tá todo mundo aqui ligado, aqui ninguém dorme no ponto, Muito bom. todo mundo acelerado. Então, assim, quem assistir o Totalks e quiser participar da Feira Brasileira do Varejo com 50% de desconto, fala com a gente, pode mandar uma mensagem via o Instagram, no direct ou aberto, como que for, a gente é livre, leve e solto aqui, não tem nenhum problema, sem muitas Vocês vão regras. ter esse cupom então, que é Vocês vão ter esse cupom que uma cortesia aí que a feira, né, a feira tem um sócio, né, além do Cindy Lojas, a gente tem o Sebrae, e essas 2 entidades querem fomentar negócios, então essa é a ideia, é fomentar, ampliar, melhorar o varejo, melhorar o empreendedorismo da cidade. legal. Então, venha conosco participar. Tá boa. Mais uma perguntinha rápida, assim, para isso, Claro. até para instigar mais ainda. Vai ter visita técnica esse ano?
Acho que tem Boa. algumas novidades na feira que, na realidade, a gente não falou, né? Nós temos... Vou falar rapidamente. Rodada de negócios. Gente, rodada de negócios é comprador e vendedor. E tem que se Bárbara. inscrever. Tem no site ali sobre as rodadas de negócio, para quem quiser, na Feira Brasileira do Varejo. Tem um ícone que se chama Rodada de Negócio, tem que se inscrever porque tem uma seleção. Isso daí sim é para quem tem algo a vender e quem tem algo a comprar, né? Vai acontecer dentro da feira. Nós temos também o Varejo Experience, que nem tu mesmo disse, que é essa imersão que a gente faz. O Varejo Experience a gente vai ter no dia 20, que é um dia anterior à feira, um evento, né, uma imersão do dia inteiro, que são em lojas específicas da cidade, aonde a gente vai poder trabalhar muito bem e focado esses 40 lojistas que vão estar nessa imersão. Esses já estão com as vagas esgotadas, eu sinto muito, vendeu já muito rápido. Quem sabe faz mais um para depois da feira. Não, mas daí Abre a gente uma- criou o Varejo Experience Pocket, que a gente está chamando, que junto com o Sebrae, logicamente o Sebrae que tem essa expertise dessas imersões, né? Então a gente criou 6 turmas, 2 já estão esgotadas, gente. Também, Então tem tá? mais 4, se eu não errei de Temos mais matemática. 4 turmas, então nós temos só mais 80 vagas, aonde vai sair da Fiergues e voltar para a Fiergues, vai ser durante o horário da feira mesmo, mas meio período. Então, é um turno da manhã ou o turno da tarde. E a gente tem 6 turmas diferentes disso, vai ser moda, Legal, tematizando. tematizando. Só que, gente, não é porque, por exemplo, eu vou no de moda que eu tenho que ser da moda. Eu posso ser da gastronomia, gente, e tirar ideias do que a Claro. moda tá fazendo. Que entra muito naquilo que a gente falou, é tu adaptar uma ideia pro teu negócio. É a cultura do negócio. Exato. Então, nós abrimos essas turmas justamente para poder dar vazão um pouco maior aos pedidos, mas quem sabe aí depois não vire um negócio isso de fazer imersões, né? Viu? Então, essas são algumas novidades, agora as outras só quem for na feira para saber. Então, assim, ó, se liguem, tá? 50% de desconto. Quem assistiu o Total, quem for lojista do Total também, que é o nosso grande patrocinador, óbvio. E então é isso. Mandem mensagem, vão participar, porque é muito legal. A Feira Brasileira do Varejo é imperdível. Feito, além do que, todas as dicas que tu já nos trouxe para cá. Aliás, baita palestrante, né? Quem sabe pro próximo, o palco é teu. Meu Deus, que isso! Eu tô até com vergonha perto de ti, que tu é um ícone do marketing de Porto Alegre. Tá, vai. Então tá, Rafa, bem-vindo aqui, né, Rafael? Viu? Já com a tia Silvinha no podcast. Pode deixar no meu colo, inclusive. Viu? Valeu. Obrigada, gente.